A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Matilde Santos, com o tema Pedro, Pescador de Almas. É do grupo Irmão Fritz. Meus irmãos, que alegria estar novamente aqui com vocês para a nossa reunião do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Sejam muito bem-vindos, que Jesus possa nos amparar, nos trazer toda a intuição necessária para este momento de luz e de paz. Momento este que vamos falar de um tema que tanto vai nos tocar, a história de Pedro, pescador de almas. Nós trouxemos o estudo aqui baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11, e também de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Então nós vamos falar de Pedro, ouvir, conhecer, entender realmente o que este ser nos traz de tamanha luz e de tamanho exemplo. Que o nosso objetivo de hoje nos faça refletir ao convite que a vida de Pedro nos faz para sermos também pescadores de alma. E para isso nós precisamos entender porque essa reunião ela nos faz e nos traz um convite a refletir, mas qual a diferença entre pensar e refletir mesmo? Refletir é incomodar os pensamentos. Então que sejamos realmente estes seres que estamos aqui reunidos com este objetivo. Rogamos a Jesus, a espiritualidade amiga, a Maria Santíssima, que nos envolva, nos inspire e nos auxilie neste tudo tão singelo e profundo, quanto a este ser, como eu disse aqui, que tanto nos toca, que é Simão Pedro. Hoje nós vamos conversar um pouco, então, sobre aquele que é para nós um grande referencial. Uma grande inspiração quando falamos de Evangelho, quando nos lembramos do cristianismo primitivo e o cristianismo ali naquela época áurea. Um dos primeiros corações que se entregaram por inteiro a Jesus e a consolidação da sua mensagem no mundo, especialmente a partir de suas próprias vidas, que se tornaram de fato cartas vivas por nós até hoje lidas. Com tanta beleza, com tanta inspiração, com tanto carinho, que despertam essas cartas em nós, este amor de fato, de ir mais fundo nessa busca, nessa experiência com Jesus. Vamos refletir em como esses corações souberam fazer e como isso naturalmente marcaram para sempre a história do mundo, a história e a vida de cada um de nós, pelo exemplo que legaram e pelos caminhos que abriram. Nós vamos conversar e refletir sobre Simão, que teve a dádiva de conviver mais junto ali do Mestre, pelo menos no período da missão pública de Jesus, quando Jesus inicia a sua divulgação da Boa Nova, quando inicia a sua atuação em sentido mais abrangente, em sentido mais aberto ali, pela Galileia. Jesus elege a casinha de Simão Pedro, aquele singelo pescador da Galileia, a Galileia das nações, desprezada não só pelos romanos, mas muitas vezes até mesmo pelos seus compatriotas ali de Jerusalém, que viam na Galileia, por conta da sua própria origem ou contexto histórico em que ela foi se formando, porque as populações que habitavam na Galileia eram de muitas misturas, abrigavam indivíduos vindos oriundos das mais diversas partes, por isso o nome Galileia das Nações. Aquela terra, aquele recanto da Palestina de então, que era muitas vezes menosprezada, desprezada, e justamente talvez por isso, para nos mostrar essa discrepância de valores, de perspectivas de quando olhamos as coisas do ponto de vista terreno, de quando vemos as coisas do ponto de vista espiritual, justamente por isso talvez tenha o Mestre escolhido a Galileia das Nações, para ser a base, o cerne, o centro da sua atuação no mundo, escolhendo aquele singelo pescador, Pedro,
para ser esse grande auxiliar, para ser aquele que viria a assumir essa condução do colégio apostólico e do cristianismo ali em suas origens. Então, falar sobre Pedro é muito tocante, porque é falar também sobre essa jornada de transformação daquele singelo pescador de peixe para pescador de homens, pescador de almas. Daquele homem rústico ou daquele homem paciente, daquele homem frágil muitas vezes, mas com um amor profundo, até mesmo ingênuo, mas puro por Jesus, que apesar das suas imperfeições, sentia, vibrava o amor mais sincero por Jesus, que foi sendo trabalhado então, esse indivíduo, essa personalidade, para ser depois Pedro, o apóstolo, Simão Pedro, naquela grandeza que nós então conhecemos, por exemplo, no livro de Paulo e Estevão. A grandeza dos testemunhos, a grandeza da sua vida, a grandeza da sua entrega na jornada que foi percorrida. E aí, talvez por isso, quando pensamos sobre Pedro, como também sobre os demais apóstolos, acontece que no caso de Pedro, nós escolhemos melhor a sua personalidade, porque temos mais informações. Então, essa transformação ela fica para nós mais clara. Sempre que pensamos sobre ele, encontramos muitos vínculos com a nossa própria experiência. Qual de nós não se identifica com as negações de Pedro nessa existência ou mesmo ao longo dos séculos? É quando a gente sente o passado. Ainda vem em nós o passado de fragilidades, de tropeços, de quedas, mas também um passado de alguns acertos já nessa senda com Cristo. Qual de nós, portanto, não vai se identificar com Pedro nas pequenas contrariedades do dia a dia, nas fragilidades, na impaciência, na dureza ali, na falta de indulgência acolá? Pedro é esse personagem muito humano e por isso tão próximo de nós, nesse sentido, atuando como uma ponte, para que a gente realmente possa percorrer a jornada que nos cabe percorrer como ele fez, em busca de estarmos cada vez mais próximos em sentido espiritual de Jesus. Porque próximos em sentido exterior, muito de nós o temos estado há muito tempo, quem sabe desde aqueles tempos. No entanto, próximos em sentido espiritual, a verdadeira conversão ao Evangelho. É isto que buscamos. Lembrando que o próprio Pedro precisou passar por essa conversão mais profunda, por essa transformação. Embora tendo convivido por 3 anos praticamente, diariamente com Jesus. Na última ceia, Jesus ainda dirá a Pedro: quando te converteres, volta e confirma a teus irmãos. Então o mestre dizia que mesmo passado 3 anos de convivência estreita, diária, não havia Pedro alcançado aquele nível de profundidade, de entrega, de conversão real que nos cabe a todos buscar. Não mais tendo Cristo como ornamento da sua personalidade, no rótulo cristão que trazemos dessa ou daquela denominação, não mais tendo Cristo apenas buscado, meditado, falado, mas especialmente o Cristo vivo. Essa é a jornada de Pedro. É por isso que é uma jornada que fala profundamente a todos nós, porque nos mostra as fragilidades, que mesmo as quedas, as limitações, pode o Mestre, quando encontra de nossa parte a boa vontade, extrair uma rocha de fé. Fazer disso uma fortaleza de fé, de confiança, de trabalho, enfim, capaz de sustentar a muitos outros corações, como Pedro fez. É nesse sentido que nós vamos buscar refletir sobre essa figura, Pedro, este ser que é bem aquele exemplo, tomando uma analogia, é bem aquele diamante firme, aquela firmeza na beleza da fé, mas ainda um diamante envolto no cascalho. Mas o mestre ou o trabalho do Evangelho, o trabalho de Jesus em nós, é bem esse símbolo desse trabalho dos que buscam os diamantes, do garimpeiro, do lapidador, que
que vai depois remover todo esse cascalho, que vai lapidar, ajustar todas essas arestas, para que o diamante então possa brilhar, cumprindo a sua função de embelezar a vida, de exaltar a glória do Criador. Somos todos nós, espíritos, esses diamantes estão aí em potencialidade. Com o trabalho do Evangelho, com o esforço sincero de nossa parte, auxiliados por Jesus, haveremos de converter aí os diamantes, jamais lapidados, preparados para refletir a glória de Deus, a glória do bem, a glória do amor. Enfim, esta é a proposta. E para isso nós recorremos a uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 154, e o título da mensagem é Nas Trilhas da Fé. Emmanuel vai selecionar um versículo inicial da segunda epístola de Pedro, logo na abertura, no capítulo 1, versículo 1, em que Simão Pedro diz assim: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Atentemos para esse detalhe, já na apresentação de Pedro na sua segunda epístola. Aqueles que conosco tiveram fé igualmente preciosa. Porque ao longo dos séculos, nós fomos construindo uma visão em torno desses grandes vultos do cristianismo nascente, que os colocou muito, mas muito distanciados de nós, ou que por vezes criou ao redor deles uma certa visão assim de privilégio, de que receberam certos favores divinos e que tinham aquelas que passaram por várias transformações, porque em certo sentido ali gozavam de um carinho mais particular da parte de Jesus e da parte de Deus. Não duvidamos que esses espíritos naturalmente tinham tarefas muito bem delineadas antes daquela existência, que assumiram juntamente com Jesus, mas percebam bem, olha só o que Pedro diz: fé igualmente preciosa. Então, essa fé que Pedro nos encanta, a beleza depois do que ele vem a ser, aquele apóstolo que é poço de consolação, que é uma fonte de misericórdia, que é uma rocha de sustentação, em que as pessoas vinham ter com ele, sofrimentos humanos buscavam aquele coração, não lhe davam descanso, e ele ali sempre firme, sempre se reerguendo, ainda tropeçando, mas por amor a Jesus sempre firme no seu posto. Essa fé que nos fascina, que nos encanta. Como, por exemplo, vemos lá no livro de Paulo Estevão, essa fé não era uma particularidade somente dele. É uma fé igualmente preciosa de todos, que com ele também obtiveram essa fé. No fundo, todos estamos destinados a obtê-la. E essa jornada inspira, na verdade, inspirada nele, na sua própria trajetória, nos convida também. É isso que nos mostra, somos convidados a percorrer, por isso o título da mensagem de Emmanuel, Nas Trilhas da Fé. A fé é uma caminhada, ela é uma jornada, porque ela é uma jornada de estreitamento da nossa relação com Jesus. Ela é uma jornada de aprofundamento da nossa comunhão com o coração, com o sentimento de Jesus, a árvore da fé. Dirá Emmanuel em outra mensagem: a fé não é algo que cresce miraculosamente no solo do coração. Ela demanda, como toda árvore, toda planta, ela demanda cuidado, proteção, cultivo, investimento, atenção, paciência. Fé é este estreitamento de relação. É quando cada vez mais abrimos espaço em nós para que Jesus possa se expressar. É quando cada vez mais nos afinamos com o pensamento de vinda do Cristo, para realizar, concretizar esse pensamento do mundo. A fé pura,
a fé consolidada do apóstolo, é aquela fé tão profunda já nessa jornada de desenvolvimento, que então aí já é o Cristo mesmo que atua por meio do seu apóstolo. Quando Paulo, por exemplo, vai dizer: já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Ele nos fala desse nível de fé que foi alcançado, no qual o apóstolo passa a ser, de fato, então, um representante do Cristo, porque ele atua em nome do Cristo, ele reflete a vontade do Cristo, ele expressa os sentimentos, a irradiação do Cristo. Essa é a ideia do que é fé, no seu sentido mais profundo. E como Simão Pedro nos diz aqui, todos nós podemos obter essa fé igualmente preciosa, mas há uma jornada aí a percorrer. Então é isso que Emmanuel começa comentando nessa mensagem, em torno desse versículo, onde ele diz que em muitas ocasiões nós criamos essa ideia de que esses vultos do cristianismo teriam obtido determinados privilégios das leis divinas, mas que bastaria que examinemos de forma mais apurada, refletindo sobre o próprio Evangelho, para vermos que não existe razão dessas conclusões, dessas considerações. E aí ele prossegue. Simão Pedro nos fala da fé igualmente preciosa, e raros vultos da história do cristianismo ou do cristianismo propriamente dito poderão competir com ele em matéria de renovação pessoal. Essa renovação que buscamos aqui, para pensarmos na nossa própria trajetória, a trajetória dele para que venhamos a percorrer a nossa. Ele era pescador de vida humilde, um homem quase iletrado, comprometido em obrigação com a família, habitante de uma aldeia paupérrima, servidor do Evangelho, submetido a tentações e vacilações e por algumas vezes, inclusive, o fizeram cair. Então esse é o primeiro quadro de visão de Pedro, o pescador de peixe, o pescador ali da Galileia. Nós buscamos agora vislumbrar também Simão Pedro, o pescador de almas. Essa jornada que a gente está buscando aqui entender, do pescador singelo da Galileia para o grande e inesquecível pescador de almas. Discípulo, o apóstolo de Cristo, que foi por ele mesmo escolhido, para ser aquele primeiro esteio, aquele pilar fundamental do cristianismo nascente. Porque essa jornada do pescador de almas é uma jornada de fé. É isso que essa mensagem está nos trazendo nas trilhas da fé. Quando ele, caminhando, fazendo a jornada da exemplificação do Evangelho, chega a desenvolver aquela fé igualmente preciosa. Aquela fé profunda que o permite então ser pescador de almas pelo laço, pelo vínculo profundo que já estabeleceu com Cristo. Nessa relação, ele passa a ser aquele que atua então como ponte, para que outros corações possam também desenvolver essa relação profunda com Cristo, com Deus, com as leis divinas. Essa é a ideia do pescador que viemos aqui refletir. Essa é a primeira imagem de Simão Pedro que nós temos, é o primeiro quadro. E aí Emmanuel continua: entretanto, obteve a posição de apóstolo da causa mais alta da humanidade, ampliou seus conhecimentos, adquiriu importância fazendo-se condutor e irmão da comunidade, liderou a ideia cristã nas metrópoles de seu tempo. Terá depois atuação lá em Roma, mesmo ele que se dirige a Roma e como Paulo também é martirizado, e de cada vez que se viu em curso e em erro, procurou corrigir-se e seguir adiante do desempenho das obrigações que lhe eram atribuídas, por ter desistido, por ter perseverado, por ter prosseguido nessa trilha da fé que o Evangelho de Cristo lhe abria, que o Evangelho o ensinava a percorrer. E assim ele veio a ser esse Simão Pedro que nós exaltamos, que nós tanto admiramos. Quando a gente olha para o primeiro quadro e para o segundo, quase custa crer que trata-se da mesma personalidade. Mas isso é mais um testemunho patente do poder renovador e transformador do Evangelho, do quanto o amor do Cristo de fato transforma a nossa natureza, nos impelindo a ser um outro indivíduo, algo que Paulo registrou muito feliz na sua carta,
quem está em Cristo, nova criatura é. Fazendo uma referência à própria Gênesis, a criação em Gênesis. A verdade, a fala de Paulo é nova criação é, que pode ser também traduzida por nova criatura. É como se Paulo estivesse nos apontando lá para o Gênesis, dizendo que quando a gente colhe a palavra, o verbo criador do Cristo, em nosso universo interior, esse universo ele começa de novo, ele tem uma nova criação, é regeneração, regenesis, regenerar. É como se o universo se transfigurasse, porque de fato o indivíduo que acolhe o Evangelho, ele passa por uma tal mudança interna que o próprio universo exterior se configura diferente para ele, porque internamente ele passa a ser um novo universo, também de valores, de ideias, de metas, e por isso essa mudança tão explícita, tão grandiosa que a gente vê nesses vultos dos séculos. E aí Emmanuel conclui então: não possuímos qualquer justificativa para isentar-nos do serviço da autoeducação à frente do Cristo. Sobre a alegação de que não colhemos ou recolhemos recursos imprescindíveis à solução dos problemas do próprio burilamento para a vitória espiritual, Pedro, com a autoridade do exemplo, afirma que diante da providência divina, todos nós obtivemos valores iguais para realizações na mesma fé. Então, um dos objetivos primordiais de Emmanuel, em vários textos que ele nos traz nesse sentido, um dos objetivos da própria obra Paulo e Estevão é desconstruir em nós a ideia de privilégios, de facilidades para aqueles corações que hoje admiramos, para que possa ser construída em nós essa ideia do quanto nos cabe fazer trabalhar, realizar diante daquilo que a vida nos traz, as circunstâncias, os trabalhos, as oportunidades, para que nós, também nós, construamos essa fé. Esse também é o objetivo que nos cabe, porque estreitando os laços, a relação com Cristo, essa proposta mais essencial do que a fé, estaremos também alcançando gradativamente essa condição que Simão veio a ter de pescador de almas. Então, é isso que no fundo nós queremos aprender com Simão Pedro. O que é esse ser? O que é ser esse pescador de almas? O que nos cabe desenvolver? Quais os critérios? Quais os recursos? Quais os requisitos para que venhamos também avançar nas possibilidades de trabalho na área de serviço com Jesus, para que esse possa contar conosco também nessa expansão da mensagem do amor e do bem. Porque, uma vez que falamos de pescador de almas, nessa perspectiva espírita, não estamos a tratar aqui de proselitismo, de conversão exterior, de mudança de rótulos. Estamos, no fundo, a tratar da aproximação desses valores fundamentais que o Evangelho nos fala, os fatores fundamentais que nos são propostos pela lei divina. Pescar almas no sentido do Evangelho, essa expansão da mensagem do Evangelho, quando Jesus nos clama, por exemplo, para o ide e pregai. Isto não é uma proposta de proselitismo no mundo, da mudança do simples rótulo exterior às várias denominações religiosas que o mundo apresenta. É algo muito mais profundo, pescar a alma no sentido do Evangelho, no sentido que Pedro, que Paulo, que tantos outros bem souberam com brilho aplicar. É aproximar corações do Cristo no sentido mais transcendente, aproximar corações da exemplificação das ações do Cristo, aproximar corações do amor, do bem, da fraternidade, dos valores transcendentes da vida, que não é aproximar corações do rótulo associado ao Cristo, é aproximar corações daquilo ou daquilo que o Cristo representa: o bem, o amor, a luz, a paz, a fraternidade, a justiça, a indulgência. Isso será pescar almas. É fazer a ponte que possa aproximar os corações que ainda estão distantes desses valores, desse rio de bênçãos e de valores.
aproximados a partir da nossa própria exemplificação, da nossa própria construção interior. Para isso, para entendermos melhor o que essa proposta do pescador de almas que Pedro vem a ser, é que nos cabe também desenvolver em nós. Em uma outra mensagem, agora do livro Vinha de Luz, no capítulo 12, intitulada Padrão, em que Emmanuel vai tratar de uma outra personagem também muito marcante do Evangelho, próxima também de Simão Pedro e também de Paulo, que é Barnabé. Nessa mensagem, Emmanuel comenta um versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Ele descreve um pouquinho das características de Barnabé. O texto, que é do evangelista Lucas, diz assim: Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e que por causa disso, por causa dele, muitas almas se uniram ao Senhor. Então Emmanuel, ao fazer o comentário desse versículo, ele quer nos apresentar aí as características de Barnabé, como características importantes a desenvolvermos, para que outras almas possam se unir ao Senhor dessa mesma ideia de pescar almas, de aproximar almas, desses valores fundamentais do Evangelho para muito além de qualquer rótulo. Então Emmanuel reforça que temos muitas tarefas exteriores em nossas casas religiosas. Acredito eu que são todas importantes, mas Emmanuel nos alerta para impactar, mas quando a gente fala em imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável que sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior, o coração inflamado na fé viva. Isso que é a definição do que é ser pescador de almas. Pedro foi, Barnabé o foi, Paulo foi, Maria Madalena o foi. Todos aqueles nomes primeiros que fizeram da sua vida ponte, essa ponte para o Cristo, para os valores fundamentais do Evangelho, e que por causa de suas vidas uniram, agregaram muitos corações ao Senhor, ou seja, à lei divina. Isso que é o Evangelho na sua essência. Isso aqui é ser pescador de almas. A grande finalidade do Evangelho e do Espiritismo é quando entendemos que o Evangelho redivivo é o nosso chamado mais profundo, o chamado de ser também pescador de almas, que é o ide e pregai, que falou Jesus e que Emmanuel disse que pode ser muito bem traduzido por ide e ensinai. Somente esses que vão a tais profundidades de convivência com Cristo, somente estes que se convertem de fato em pescador de alma, porque se tornam habilitados a imantar corações junto a Jesus Cristo. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Fraterno abraço. Termina aqui a palestra do grupo Irmão Fritz. Boa noite.